Amém, queridos irmãos? Jesus é o Senhor. Aqui quem fala é pastor Kaique, me reúno na igreja em São Francisco do Conde, Bahia, e estou aqui para falar hoje sobre a ceia do Senhor. Será que você também tem dúvidas sobre a ceia do Senhor? Por que acontece aos domingos? Quem pode participar? São muitas dúvidas, né? Espero que nesse conteúdo, nesse vídeo, você possa aprender um pouco mais e possa não apenas aprender, mas possa desfrutar desse conteúdo, para que a partir de hoje você não tenha nenhuma restrição em relação a esse tema tão importante. Deixa eu orar por você rapidinho. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a sua mesa, o seu banquete, a sua ceia, e hoje nós podemos participar com intrepidez. Obrigado porque o Senhor foi à cruz por causa de cada um de nós, pecadores, que estávamos distantes de Ti, mas hoje por meio do Teu corpo, do Teu sangue, nós fazemos parte de Ti. Hoje o Senhor nos liberou acesso a Ti mesmo, e nós somos gratos ao Senhor pela honra de Te servir, pela honra, Senhor, de viver a vida da igreja, de conhecer o Senhor. Ainda nesse vídeo, com esse conteúdo, se apresente mais para nós, Senhor. Como espírito e como vida, se revele. Revele o que está no seu coração. Senhor, precisamos da Tua pessoa. Senhor, nos dê a Sua sabedoria para que possamos compreender no Espírito aquilo que o Senhor quer nos falar. Te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você que esteve comigo nessa oração. Vamos lá para esse assunto que é tão interessante e a partir de hoje não podemos ter mais nenhuma dúvida, tá bom? A ceia do Senhor é algo extremamente importante para todos os cristãos, aqueles que creram e receberam o Senhor Jesus. Então, de forma objetiva, quem pode participar da ceia do Senhor? Todos aqueles que creram e receberam o Senhor como seu Senhor e Salvador. Se você já creu, já recebeu o Senhor como seu Senhor e Salvador, você tem acesso garantido, né? Você tem possibilidade de estar desfrutando da ceia da mesa do Senhor. Mas tá na Bíblia isso? Por que domingo? O que aconteceu? Tantas coisas, né? Tantas perguntas, tantas dúvidas. Olha só, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a ceia do Senhor é um privilégio. Só os discípulos participaram da mesa do Senhor ali, né? Isso está em Coríntios e nós vamos ler. Mas se é um privilégio, eu preciso ser grato ao Senhor, feliz, né? Preciso ser uma pessoa honrada, podemos dizer assim, né? Diante do Senhor. Eu preciso estar com esse coração, esse sentimento, toda vez que eu vou para uma reunião de partir do pão. Por quê? Porque é um privilégio servir, né? Estar ali junto à mesa do Senhor, participar desse momento tão singular, né? Na vida de todos aqueles que creram e receberam o Senhor. Fazer parte da mesa, né, da ceia do Senhor é um privilégio, irmãos, para poucos. Então nós precisamos primeiramente nos alegrar por isso. Só que acontece, quando o Senhor estava aqui na terra, né, teve ali sua obra, seu ministério, ele já avisava aos seus discípulos, às pessoas que estavam próximas a eles, que era necessário ele sofrer, né, ser entregue ali para os judeus ali, né, o pessoal de Jerusalém, e isso seria necessário para o seu processo de ir à cruz. Olha o que fala em Mateus capítulo 16, versículo 21. Anote os versículos para depois você também desfrutar, ler mais, né? Aprender um pouco mais com calma, tá bom? Mas esses versículos são importantes para que você tenha uma melhor bagagem espiritual. Mateus 16, 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas. Aqueles aqui que eram conhecedores da palavra, tá vendo? Escribas, sacerdotes. Ser morto e ressuscitado num terceiro dia. Isso aqui é muito importante. Ser morto e ressuscitado num terceiro dia. Então o Senhor já tinha falado o que aconteceria. A ceia do Senhor é posterior, certo? O entendimento nesse caso aqui, né, é posterior. Mas veja, o Senhor já tinha falado que ele iria morrer e ia ressuscitar depois de 3 dias. Isso o Senhor já tinha dito. Quando a gente vai para Mateus capítulo 12, versículo... Vamos ler do 38 ao 40. Vamos ler um pouco a Bíblia com esse conteúdo, tá? Do 38 ao 40 diz assim: Então alguns escribas e fariseus, de novo, tá vendo? Os conhecedores da lei, replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal será dado senão o do profeta Jonas. Aí olhe como ele complementa.
Versículo 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites, novamente, no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites num coração da terra. De novo Jesus fala aqui, né, que durante 3 dias isso aconteceria, né? Então, para a gente entender isso aqui, a gente vai agora para um contexto de Marcos, que é outro evangelho que também fala da morte e da ressurreição de Jesus, mas em cada evangelho é nos mostrado características peculiares, podemos dizer assim, em relação ao mesmo evento. Quando a gente vai para Marcos 15, você está anotando os versículos? Tá, né? Anota os versículos para desfrutar depois, mas antes, não esquece, curte aí o canal, comenta depois da finalização desse vídeo, compartilha também, me ajude dessa forma, porque aí o YouTube entende que eu posso levar mais palavras como essa, né, e muitas pessoas podem ser alcançadas por meio desse conteúdo de relevância. Então, por favor, dá esse link aí, dá esse like aí. Marcos capítulo 15. Olha o que fala a descrição. O Senhor falou que 3 dias tudo isso aconteceria, né? Aí quando chega em Marcos capítulo 15, versículo 42, o título é O Sepultamento de Jesus. Agora a gente vai entender por que desses 3 dias. No versículo 42 fala assim: ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, véspera do sábado. Vamos entender um pouquinho aqui. Aqui fala do sepultamento de Jesus. E no sepultamento de Jesus é nos mostrado que essa preparação ocorreu aqui, né? A preparação para o próprio sepultamento ali de Jesus, na véspera de sábado. Véspera de sábado é sexta-feira. Aí eu quero abrir aqui um parêntese. Existem muitos estudiosos que tentam buscar de forma objetiva qual foi o dia que Jesus morreu. Mas a Bíblia não fala isso. Não fala que foi quarta, não fala que foi quinta. Dá mais a entender, segundo o versículo que a gente acabou de ler aqui, que foi sexta-feira. Mas alguns ainda acham que existe uma explicação para ser quinta, final do dia, né? Que consideravam meio-dia como um dia completo. Mas isso não é o mais importante. Tanto não é o mais importante, porque se fosse, a Bíblia iria relatar. Mas nós temos aqui algumas suposições, né? Por exemplo, aqui em Marcos capítulo 15, versículo 42, fala que isso ocorreu à véspera do sábado, que é, no caso, sexta-feira. Quando nós vamos para o capítulo 16, fala já da ressurreição, ou seja, o Senhor já ressurgiu, né? Ele já saiu da sepultura. Versículo 1, olha o que fala Marcos 16, 1. Passado o sábado, olha que interessante, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Ou seja, Jesus aqui, ele já tinha ressuscitado passado o sábado. Ele então faleceu na sexta-feira, segundo esses relatos. Passou-se o sábado, a Bíblia diz que ocorreu a ressurreição de Jesus. Então, sexta, sábado, domingo. Lembra que Jesus falou que era necessário que durante 3 dias e 3 noites ele ficasse no centro da terra, ou seja, no Hades? Quando alguém morre, vai para o Hades, que é o coração da terra. Então, o Senhor estava lá. Mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Esse é o contexto para nós entendermos sobre a ceia. Você conseguiu me acompanhar até aqui? Agora vamos lá para Coríntios, que fala desse contexto da ceia do Senhor. Então nós vimos aqui que o processo de 3 dias aconteceu, o Senhor morreu, o Senhor ressuscitou. E quando chega em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do 23 eu vou ler aqui para vocês. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou também o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tá vendo? O Senhor compartilhou aquele momento ali com seus discípulos. Tomou também um cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais o quê? A morte do Senhor. Não é o nascimento, como as pessoas muitas vezes querem festejar o nascimento de Jesus. Não. A Bíblia nos dá um relato da morte do Senhor. Aí aqui diz assim: este cálice é a nova aliança do meu sangue.
Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, ou seja, participe da ceia. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, não sei se vocês perceberam aqui, mas a Bíblia fala, né, do corpo, ali representado pelo pão que o Senhor partiu entre eles, o cálice que representa o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, o pão representa o corpo de Jesus que foi dado, né, por nós. O cálice representa o sangue de Jesus, o qual foi também, né, derramado por causa de cada um de nós. Ali na cruz saiu sangue e água. O sangue, que como nós vimos aqui, representa o derramar de sangue para a nossa justificação. Então, por causa do sangue de Jesus, nós fomos justificados. O nosso débito foi pago, né? Então, nós hoje temos o sangue de Jesus todas as vezes que falharmos. A água representa a vida. Então, não apenas o Senhor derramou seu sangue, mas ali também saiu água. Água para nos dar vida. Mas lembra o que eu falei aqui? A Bíblia nos mostrou que quando bebemos do cálice e comemos o pão, fazemos isso, né, em relação à morte do Senhor até que ele venha. O Senhor, então, ele morreu e ele ressuscitou. Por que nós fazemos dessa forma todos os domingos, né? Temos a ceia ali do Senhor no domingo. Porque, segundo o relato bíblico, ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, nós não apenas comemoramos a morte do Senhor, mas nós nos alegramos muito mais pela sua ressurreição. Porque a Bíblia diz: fazer isso em memória de mim até que eu venha. Então nos alegramos porque o nosso Senhor já não está na morte. Ele não está lá. A sepultura, ele de fato rompeu os grilhões, né, da sepultura e da morte. Então, irmãos, a ceia do Senhor é um privilégio para nós, para desfrutarmos tanto do processo de que aconteceu com o Senhor, mas também para nos alegrarmos com a sua ressurreição. Aí a Bíblia diz aqui: examine-se o homem a si mesmo. Não sou eu que vou te analisar, que vou te examinar, não. Você vai se examinar a si mesmo e vai comer do pão e beber do cálice. Lembrando que a morte do Senhor tem uma eficácia eterna, porque todas as vezes que nós erramos, falhamos, mesmo assim podemos nos arrepender cabalmente e aplicar o sangue de Cristo. Quando aplicamos o sangue de Cristo, o Senhor nos perdoa os nossos pecados. Mas é nos arrepender cabalmente, tá bom? Por isso a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. E aí assim, coma do pão e beba do cálice. Então, toda essa cronologia que eu mostrei para vocês é só para representar o processo que aconteceu com o Senhor, mas também para simbolizar que hoje nós exaltamos, celebramos a ressurreição de Cristo. E eu e você somos convidados, honrosos, a participar dessa ceia, a participar desse evento tão importante, porque, irmãos, o nosso Deus vive, o nosso Deus ressuscitou. Então esse é o contexto para nós celebrarmos a ceia, e nós fazemos isso todos os domingos até que ele venha, porque a Bíblia nos diz isso, e é segundo a Bíblia que nós de fato praticamos esse falar. Se você entendeu, se você compreendeu, se ficou claro para você e você gostou desse conteúdo, então não esquece de curtir, comentar, compartilhar, e vamos divulgar essa palavra para que muitas pessoas também tenham essa sabedoria, né, ao poder desfrutar da ceia do Senhor, e também essa revelação de que agora nós fazemos parte, não como intrusos, mas como convidados nesse grandioso banquete. Então, que o Senhor possa nos abençoar, que possamos ter intrepidez para participar ali da ceia do Senhor todos os domingos e possamos desfrutar da grandiosa e maravilhosa presença do nosso amado Senhor Jesus. Ele vive, ele ressuscitou, e nós temos o testemunho a dar toda semana, todo domingo. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor te abençoe. Forte abraço e até amanhã em nome de Jesus.